E diz assim, ó, o livro de Isaías, o capítulo 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Eu não vou ser cansativa, mas quero que você olhe para a tua irmã e diga: sinais e maravilhas vai acontecer na tua casa. Pode sentar. Você está adorando ao Senhor. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, que tem como um codinome o profeta messiânico, começamos a ver que Deus usa Isaías aqui na terra para ser o anunciador da sua vinda. Encontramos Isaías relatando no capítulo 9 a respeito de que Ele nos dará um conselheiro, um Deus forte, um Deus maravilhoso. Isaías é aquele que vai trazer à memória do povo as qualidades incomparáveis que o nosso Deus tem. E eu me apego ao capítulo 43, porque ali Isaías está dizendo a respeito do Deus de resgate. Quando eu penso em resgate, eu imagino que esse resgate nunca vai chegar nem adiantado e nem atrasado. Quando falamos em resgate, falamos de algo que vai chegar na hora certa. Quem sabe você chegou aqui mediante a tantos problemas, tantas dificuldades. Muitas das vezes o ardiloso, ele quer colocar na nossa mente de que não vai haver socorro do céu. Mas eu quero dizer que o Deus de resgate já chegou nesta casa. O Deus de resgate, Ele não precisa que você seja desesperado e nem apático, mas Ele quer que você tenha segurança que no dia, na hora e no tempo exato Ele vem e vai mudar toda a tua história. E é isso que eu preciso contar. Eu sou Sandra Alves, nascida na cidade do interior, uma cidade pequena, aonde uma das maiores dificuldades que a minha família encontrou foi construir um lar. Eu comecei a entender desde cedo que ter uma casa é muito fácil. Quantas das vezes, até hoje, eu passo em alguns lugares e falo: eu queria uma casa ali, nossa, que casa linda aqui. Mas eu quero dizer que ter uma casa, independente se tem 10, 15, 20 cômodos, é muito fácil. Difícil é ter um lar. É melhor ter uma casa com apenas 2 cômodos, que você possa dizer: eu tenho lugar de abrigo, eu tenho lugar de descanso, eu sei que Jesus mora lá. Não, querido, Jesus não está procurando mansões, Jesus não está procurando casebres, mas Ele está procurando pessoas que decidem abrir a casa e dizer: pode entrar, porque esta casa é tua. Oh meu Deus. Se é para aplaudir, aplaude com vontade. Quando eu criança, naquela casa cheia de dificuldades, um pai que perde as qualificações de homem, de sacerdote, porque ele esquece quem ele é, porque ele fica pautado no vício da bebida. Meu pai era um homem alcoólatra. Ele bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga pura por dia. Eu vi faltar pão, eu vi faltar arroz, eu vi faltar coisas básicas dentro da minha casa, mas eu não vi faltar a bebida. Através da bebida, o meu pai era um homem agressivo, um homem que tinha uma palavra dura e a mão pesada. Eu tenho até dificuldade da colocação como filha aqui no altar, porque para mim dizer que meu pai foi um bom pai, vai contramão daquilo que ele era como pessoa dentro da casa. Mas o meu pai não era agressivo comigo, eu nunca apanhei do meu pai, mas o meu pai nunca trouxe uma palavra de incentivo, nunca trouxe eu achei, eu quero te ver. Eu nunca recebi um carinho
paternal daquele homem. O que eu tenho na minha memória é um homem que trazia agressões verbais sobre a vida da minha mãe, batia na minha mãe com panela, com faca, com aquilo que vocês imaginassem. Uma casa cheia de dores, uma mulher infeliz que tinha na mente: casei e vou ter que ficar até o fim. Naquele casamento falido, a minha mãe, ela tinha uma única fala: Deus vai fazer alguma coisa. Nós não conhecíamos um Deus que anda, um Deus que fala, um Deus que vê e um Deus que resgata. Não existe em nenhum lugar um Deus que seja maior do que o nosso Deus. Enquanto nós estávamos afastados desse conhecimento, nós recorríamos às outras religiões. Manifestava no coração da minha mãe outros comportamentos religiosos. Eu lembro que num dia de um problema de estrutura da casa, entope o esgoto ou fossa, porque eu era muito jovem, muito criança, e vem um homem em casa e quebra o piso daquela casa e deixa aberto. Foi resolvido o desentupimento do local. A casa onde nós morávamos eram 7 casas no mesmo quintal. Aquele esgoto ou aquela passagem era no meio da minha casa, das 7 casas. Eu lembro que um dia, chegando da escola, o que tinha de prato de comida era arroz. Eu estou sentada comendo meu arroz e eu olho para aquele buraco, aquela vala dentro da cozinha. Quando eu olho para a vala dentro dali, eu vejo fezes, e naquelas fezes tinha envolto carne, tinha vestígios de coisas verdes. Eu falo que é alface, mas pode ser qualquer outra coisa verde. E eu disse para minha mãe: mãe, esse cocô não é nosso, porque hoje nós não comemos nem carne e nem alface. Eu sei o que é a miséria, eu sei o que é a pobreza, eu sei o que é viver em estado vulnerável, esperar términos de feira para pegar resto daquilo que sobrou para colocar na mesa da casa. Uma das coisas que mais mexeu com o meu psicológico, que quando criança eu tinha uma necessidade. Eu tinha o quê? Eu precisava de palavras de autoafirmação. Eu necessitava que alguém dissesse para mim: você é linda, você é inteligente, você é esperta. Porque na minha casa, quando eu chegava com uma novidade, com um processo de alfabetização, quando eu chegava com desenho, quando eu chegava com algo extraordinário para mim, da escola, minha mãe estava cansada demais, meu pai estava alcoolizado demais. O que eu escutava era: você é burra, você é sapeca, você é desastrosa. E eu tinha aquela atrofia de crescer, de me desenvolver como pessoa. Eu quero deixar 2 mensagens para o teu coração. Você não precisa de elogios de ninguém, porque o maior elogio já aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo entregou a própria vida por você. Não para com essa autopiedade, com esse vitimismo, dizendo: saí e ninguém viu que eu estou arrumada, que eu estou bonita. Jesus Cristo te viu, e isso é suficiente. Eu imagino a trama que Satanás fez para que você não chegasse aqui nessa noite. Talvez ele brincou com o seu guarda-roupa, brincou com o seu sapato, brincou com o teu cabelo, mas você venceu as dificuldades e disse: eu vou para adorar. E o verdadeiro adorador, ele se importa assim com o lado de fora, mas ele primeiro arruma o lado de dentro. Não viva de elogios, não viva de críticas, não viva de aparência. Tudo isso passa. A Bíblia diz que Jesus, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não, a Bíblia não está citando que ele procura quem é mais cabeludo, quem é mais magro, quem é obeso. É quem adora, independente das circunstâncias, independente das dores da alma. Você decidiu adorar, e decisões definem o nosso destino. Querido,
Eu lembro daquela casa, sou filha única, quanta falta de afeto, quanta falta de amor. Olhava para o pai de uma amiga que é amiga pessoal minha até hoje. Essa amiga, quando nós saímos da escola, o pai dela tinha o mercado no caminho da escola. O pai dela já ficava na porta do mercado esperando. Quando ela vinha vindo, ele já erguia os braços para esperar, e ela ia correndo. Ela abraçava, erguia aquela filha e dizia alguma coisa. Parece que eu vejo ainda os olhos dela brilhando, ela recebendo o carinho daquele pai, e eu parada sonhando com apenas um abraço. Eu vou dizer para você, pai, talvez você ache que para você ser um homem de sucesso, você precisa trabalhar 23 horas, ter pouco tempo de relacionamento com seus filhos dentro de casa. Se você soubesse o valor do abraço, se você soubesse como inspira um filho através de apenas um toque verdadeiro de um pai. Eu sei que ninguém quer viver mendigando. Eu não estou falando de passar o dia levando da brincadeira, mas eu estou falando de afeto, de oportunidade de expressar o valor da família. Isaías estava dizendo isso ao povo de Israel, ainda antes que todos os problemas chegassem. O Deus de resgate já está aqui. Ainda diante de tantas adversidades que chegam sobre nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre o ambiente de trabalho, Deus já se faz presente. Como paternidade, você como homem restaure a sua paternidade dentro de casa. Eu sempre falo a respeito do pai solo, que muitas das vezes acha que aquela pensão de R$150 está sustentando a mulher. Ele fala: eu dou 150 e a mulher está gastando, está fazendo escova, está fazendo unha. Ô filho, não dê nada, mas dê amor ao teu filho. Vá lá e abraça teu filho, assuma aquilo que você fez, porque não tem dinheiro que pague a aliança, a juntura de familiar de uma casa. Aquele homem vendo o déficit, a carência, como menina de 7 anos. Um dia eu estou passando sozinha da escola, ele me espera com aquele abraço. Ele me pega nos braços, me abraça e diz: tem desenho, Sandra? Eu falei: eu tenho. Eu mostro o desenho para ele, e ele diz: que desenho lindo, como você é inteligente, como você é uma menina esperta. Eu cheguei em casa toda feliz, porque alguém tinha visto que eu sabia desenhar, tinha visto que era esperta. Esse homem não fez isso uma vez, ele fez uma, duas. Em qual espaço de tempo? Não sei dizer. Pode ser um dia sim, um dia não, pode ser um mês, mas o que eu sei é que aquele homem conquistou o meu carinho, conquistou a minha confiança. E quando ele sentiu que eu estava vulnerável à presença dele, ele usa uma das piores armas que uma pessoa pode enfrentar: a dor da pedofilia. Aquele homem me leva até o banheiro daquele mercado, e eu passo a ser estrupada por aquele homem. Naquele lugar de dor, muitas das vezes, como criança, foi o meu lugar de abrigo. Como assim? Naquele lugar onde eu era estrupada, era o único lugar que eu ouvia dizer: você é bonita. Se você fica quieta, eu te dou um bife. Se você fizer tal coisa, eu te dou uma lata de sardinha. Por falta de carinho em casa, eu me sujeitava na minha fragilidade. Por falta de entendimento, de aconselhamento dentro da casa, com 7 anos, eu era mulher de um homem adulto. Fiquei 4 anos acorrentada na mão daquele pedófilo. 4 anos sentindo dor, sentindo medo, mas aquele lugar era o único lugar que eu encontrava abrigo. Aí eu quero dizer para você, aonde tem sido o lugar que você tem buscado o teu abrigo? Talvez você, como adulta, uma mulher solo, você tem dito: pastora, eu tenho lutado tanto para que alguém me ame, eu tenho lutado tanto para que alguém me veja como mulher. Eu vim aqui para dizer que
O Senhor está curando a sua insuficiência. Ele está entrando com o bálsamo restaurador da identidade daquilo que você é. Eu lembro que na minha juventude eu vendia o meu corpo sem escrúpulo nenhum, sem preço, uma venda simbólica da vida de uma prostituição, porque eu achava que sexo e amor não tinha que andar junto. Eu tornei uma mulher, uma jovem leviana, sem escrúpulo, porque eu fui defraudada na minha infância. Eu vim aqui para dizer que não importa qual é a sequela que você viveu na sua infância, o Deus de resgate está descendo para tirar você de lá. Toda mente cativa que ficou no solo da sua infância, no solo do teu passado, hoje o Eterno vem para quebrar as correntes, para dizer: você não é o que fizeram com você, você é o que eu, teu Deus, estou fazendo por você. Às vezes a mulher solo, ela passa por tantas dores emocionais. Pastora, só vai falar de nós? Vou falar de mulher solo, mulher adulta, mulher consciente, a mulher, vamos lá, 30 a mais, que está solteira, viúva, divorciada. Eu falo sempre que se uma criança de 13 anos está chorando por causa de um amor não correspondido, vara nela. A Bíblia diz: corrige seu filho com vara. Chama a criança para perto e vem: filha, vem cá, agora é hora de pensar em estudar. Agora você que é mulher solo, será que você não tem se ferido porque você tem entregado para muitos amores? Ora você está com Paulo, ora você está com Marcelo, você nem espera passar a dor, você já está com João. Coloca aí no teu coração: você não é a arca de Noé para as pessoas estarem entrando e estragando com a tua história. Brinda a tua alma nessa noite, porque Deus tem algo reservado em especial para a tua vida. Não chega de ficar passando de amores e amores, mas se restaure na presença do Eterno, para que você possa ficar inteira, para que quando a promessa de Deus chegar na tua vida, você possa dizer: eu conheci o Deus que me resgatou. Deus me deu uma vitória muito grande, que é mais ou menos, várias vitórias, mas há mais ou menos 5 anos atrás, a filha desse homem, que é minha amiga, ela liga para mim e diz: Sandra, meu pai está doente, e uma das pessoas que ele chama é o seu nome. Eu já estou exercendo o ministério da itinerância, já estou pregando a palavra, e eu digo para ela assim: querida, eu ando tão ocupada, com tanta coisa para fazer, dá um abraço nele. E ela falou: tá bom. Quando eu estou caminhando, Deus começa a conversar comigo, e eu falei para Deus: Deus, vamos deixar esse passado para lá? Eu já perdoei esse homem. E Deus falou: você tem certeza? Eu falei: eu tenho. E fui caminhando. Deus falou: entra no mercado. Eu entrei no mercado qualquer, lógico que já não é o mesmo mercado, já não é a mesma cidade, já não é a mesma vida. Entrei no mercado qualquer, e Deus falou: pega uma lata de sardinha. Peguei uma lata de sardinha e fui trabalhar. Quando eu estou trabalhando, Deus está trabalhando no meu coração. Deus vai trazendo à memória a vida da minha mãe, a história do meu pai. E quando eu chego em casa, Deus fala para mim: abre essa lata de sardinha. Quando eu vou abrir, vem nítido como eu fui abusada naquele lugar de dor. Tudo aquilo que aquele homem tinha feito comigo enquanto era criança. E Deus falou para mim: assim como eu te perdoei, eu estou te dando a oportunidade de você perdoar. Eu ligo para a mãe, para a filha, e vou ao encontro daquelas pessoas dentro da casa. Quando eu me deparo com aquele homem, meu coração acelera. Eu tenho misto de todo tipo de dor, de nojo, de piedade. Mas quando eu me aproximo dele, ele chorando, ele chama sua esposa, chama seus filhos, e ele confessa aquele pecado: eu sou pedófilo, eu estuprei a Sandra quando criança, e eu quero que ela me perdoe. Eu abracei ele em lágrimas, e eu falei para ele assim: eu também quero que o Senhor me perdoe. Perdoe por todo o ódio, todo o lixo emocional que eu carreguei até agora, pelas dores que eu vivi no passado. Hoje que as correntes de Satanás sejam quebradas por o amor incomparável do Senhor Jesus. Nós sabemos o quanto Deus é fiel,
E se Ele me trouxe aqui, é porque Ele quer resgatar a tua história e a minha história. Nós dois nos abraçamos e nos perdoamos. Passou de 3 a 10 dias, esse homem morre. A família me chama para fazer o funeral desse homem. Eu vou fazer o funeral desse homem, e para a glória de Deus, toda a família aceita Jesus, e todos estão servindo ao Senhor. Ei, sabe o que eu estou dizendo? Uma história que poderia ser triste tornou-se um testemunho de vitória. O Senhor estava dizendo: você não é o flagelo da humilhação, da dor da pedofilia, mas você é a semente que foi enterrada, e agora os frutos chegam na minha casa para dizer: eu conheço um Deus que perdoa pecados e que muda a nossa história. Histórias de superação, porque o Deus de Israel me alcançou, porque o Deus de resgate chegou. Meu pai, naquele vício dos seus 37 anos de bebida, ele leva-nos a morar numa outra casa, e essa casa, ela está próxima a uma igreja evangélica. Minha mãe, meu pai, eles frequentavam a igreja, a religião matriz africana, com o nome de Candomblé. Minha mãe estava se desenvolvendo como mãe de santo. Meu pai tocava tabaco naquele lugar. Aquele homem alcoólatra, quando nós passávamos de frente da igreja evangélica, ele dizia assim: eu não entendo esses crentes. No meio da dor, no meio das dificuldades, rotinas da vida, eles se reúnem e eles gritam, né? Eles dizem glória a Deus, aleluia. E nós zombávamos daquela situação. Um dia, meu pai com 37 anos, ele entra dentro da igreja. Ele recebe uma palavra: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai entrega a vida ao Senhor Jesus. Um homem alcoólatra, rude, um homem que espancava a mulher, que traía, que deixava nós passarmos necessidades. Ele reconhece que Jesus é o único que salva, levanta e entrega a vida a Jesus. Quando ele chega em casa, é lógico que ele chega em casa com o cheiro da bebida, é lógico que ele chega em casa com alguns requisitos daquilo que ele vivia. Mas ele olha para minha mãe e diz: Benedita, eu tenho uma novidade para você. Eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha mãe, ao invés de saltar de alegria por aquele momento, talvez não, com a certeza de não conhecer o Deus de resgate, ela pega a Bíblia da mão do meu pai e bate nele, ofende ele com palavras, descarrega todas as suas dores em cima daquele homem. Aquele homem que era acostumado a bater, ele está parado, as lágrimas estão caindo dos olhos. E à medida que a minha mãe gritava e ameaçava, ele dizia: Benedita, eu encontrei Jesus, e Jesus encheu meu coração de paz, e nada vai tirar a minha paz. Ei, eu vou liberar essa palavra para você. Jesus é paz. Não importa as tempestades que você esteja vivendo, mesmo no meio do caos, é necessário que você se sinta seguro, porque Jesus é aquele que nos dá tranquilidade, mesmo diante da tempestade. É fato que tem medo, é fato que tem dores, mas nós não podemos perder o equilíbrio. Declare comigo: eu encontrei Jesus, Ele é a minha paz. Ele é. A minha mãe arruma a mala do meu pai e diz: quero que você vá embora. Eu estou lá chorando, medo de briga, medo de ver faca sair da gaveta, medo de ver prato sendo atirado. E a minha mãe diz assim: olha, você só vai ficar aqui hoje porque a Sandra está chorando, mas amanhã cedo eu quero que você vá embora. Meu pai vai dormir no meu quarto, eu vou dormir no quarto com a minha mãe. Da madrugada, a minha mãe contava que ela sentiu um arrepio, um mal-estar. Ela levantou, foi riscar o ponto e acendeu umas velas para os seus Exus. Quando ela termina aquela entrega,
ela vê uma sombra passar por detrás dela. Ela diz: tem gente dentro de casa. Ela vai correndo chamar meu pai: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar. É isso. Sabe o que eu estou dizendo? Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não, para de olhar para a situação dizendo: mas está nas drogas, está na prostituição. Se Deus prometeu que vai salvar alguém da tua família, Ele é fiel para cumprir. Pode estar no fim do túnel, Ele vai lá e resgata, e Ele traz, mas sem salvação não morre, porque Ele é fiel na palavra que Ele liberou para a tua história. Ei, querido, dessa noite eu injeto confiança, eu injeto motivação na tua alma, porque não é aquilo que você vê, mas é o que Deus falou que vai acontecer. Deus é fiel. A fidelidade de Deus tira de nós todo o desespero. A fidelidade de Deus faz com que nós habitemos em segurança, dizendo: haja o que houver, venha o que vier, o Senhor fará, porque Ele cumpriu. Meu pai morre aos 37 anos de idade. Fica duas mulheres. Vamos melhorar? Duas mulheres e uma adolescente. Uma adolescente rebelde, uma adolescente respondona, uma adolescente vulgar, uma menina que batia na mãe, que falava palavrão, cuspia na cara. Você vai perguntar: pastor, essa menina era assim? Olha, a senhora não tem vergonha? Deus me perdoa. Você vai dizer: por que você fazia isso? Porque eu aprendi dentro de casa. O que eu via em casa era palavrão, era agressão física, era funções de baixo escalão. Eu cresci deformada. Às vezes a gente olha para os nossos filhos, a gente fala: que criança mentirosa. Com quem será que ela aprendeu? Com você, dentro da sua casa. Quando alguém bate na porta, você diz: vai lá, corre e diz que a mãe não está. Você está dando legalidade para que o teu filho cresça mentiroso. Quando você passa, principalmente agora nessas épocas de Natal, pega aquela uva, come no mercado sem pagar, você está dizendo: eu posso roubar, filho, é normal, mamãe faz. Ei, você não tem que ter performance no altar. Você tem que ter uma performance cristã dentro da tua casa. Você tem que ter atos de evangelismo no meio da tua família. É lá que as pessoas precisam olhar para você e dizer: ali segue, ali vai, ali tem uma Bíblia ambulante que reflete a glória de Deus. Cuidado com o que você libera na sua casa. Cuidado com o que você libera no meio da tua família. Cuidado dos imposicionamentos que você coloca dentro do seu lar, porque o teu filho será o reflexo daquilo que você é dentro do seu lar. Eu sei que é difícil, mas a verdade é isso. Eu replicava, eu imitava aquilo que o meu pai era: agressiva, rude, sem amor próprio. Eu posso profetizar nessa casa? Você que está de blusa, tenha calma e não levante todo mundo de uma vez só, que eu falo devagar e para que eu possa também ter o tempo de receber aquilo que Deus está falando no meu coração. Essa senhora moça, essa jovem loira de blusa preta, fica de pé, por favor, querida. Relemaia choui, releio edide folde nihekes. Quando eu falo de marcas do passado, eu falo com uma mulher que reconhece o que é ser marcada. Eu olho para um muro que cai, e você diz assim: Senhor, não tem mais como ser como antes. Mas o Eterno diz que Ele vem vindo com bálsamo de cura, uma cura interior sobre a tua vida. As perdas que você viveu no passado não se compara com a restituição que Deus vai dar sobre esse presente. Ele me traz aqui, e diz assim: acalma o teu coração, porque assim como eu estive olhando a tua dor no passado, sou eu, Deus, que estou te curando no presente, para que você caminhe plena e segura para um bom futuro. Sou eu, Deus, que tem um plano sobre o teu respeito, diz o Senhor. Muitas das vezes
nós achamos que nós vamos viver aquilo que o inimigo escreveu. Mas a Bíblia diz: Deus tem um plano. Não é o plano do inimigo que vai prevalecer, é o plano de Deus que vai fazer valer. Está eu e minha mãe. Minha mãe se torna mãe de santo. Aquela mulher, eu vi a minha mãe no terreiro, cabeça raspada, pano na cor de chumbo amarrada no corpo, corpo navalhado no chão. Minha mãe no chão e tomada pelos espíritos. Eu lembro que os cambonos escarravam no chão e a minha mãe lambia aquele catarro. Eu lembro que galinha viva passava no terreno, a minha mãe pegava, mordia e bebia o sangue daquela galinha. Mas eu também lembro da minha mãe no altar, pregando a palavra de Deus. Também lembro da minha mãe evangelizando e dizendo: só Deus resgata Israel. Também lembro da minha mãe dizendo: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, pois eu conheço um Deus que traz alívio para a vossa alma. Ah, querido, como é bom poder saber que no meio daquelas dores, o Deus de resgate estava olhando para a minha mãe e dizendo: a tua história não termina no lixo, não termina no chão, não termina derrotada, mas termina levantada para a honra e glória do meu nome. Enquanto a minha mãe estava ali naquela casa do candomblé, nós estávamos viciadas na bebida. E às vezes todos que estão fora do plano de Deus têm um vazio da alma. Às vezes eu e minha mãe sentávamos, fazíamos um copão de caipirinha, sentávamos à frente da televisão, assistir culto. Aqueles cultos Dan Soares, Silas Malafaia. E muitas das vezes nós tomando a nossa caipirinha, o pastor dizia assim: você que está na sua casa com esse copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe chorava e dizia: é para nós. Tomava pinga e ouvia a palavra. Eu dou risada hoje, mas eu entendo que esses meios de comunicações não é para nós que servimos a Deus. Nosso lugar é aqui, ferro afia ferro. Não, não, sai da tua área de conforto. Vou ficar assistindo o culto online. Ovelha gosta de ficar perto de ovelha. Ovelha gosta de caminhar junto com ovelha. Pastora, mas tem umas ovelhas que eu não vou com a cara dela. Você não sei com a cara de ninguém, vem com a sua cara mesmo. Mas vem para adorar ao Senhor, vem para exaltar ao Senhor, vem firme para fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Deixa a televisão, os meios de comunicações, para aqueles que ainda não tiveram força como você. Talvez você diga: eu sou tão fraco. Fraco é Satanás, porque mesmo fraco você chegou aqui. Você pode ser até fraco, mas não é limitado. Na tua fraqueza você encontrou forças e grandeza para chegar até aqui. A minha mãe, enquanto ela está no terreiro, eu estou praticando atos vulgares. Falei isso aqui hoje porque a igreja é chique. Vou falar uma coisa que eu aprendi esses dias. Eu era Job. Aprendi esses dias, nem sei se é de verdade esses negócios. Eu era uma menina da rua, eu não poderia dizer prostituta, porque talvez eu era muito menos do que isso. Eu era uma mulher acorrentada por espíritos malignos. Eu tinha atos de libertinagem ao ar livre. Com quem? Qualquer um. Vivia alcoolizada, vivia tombando para lá e para cá. Quando Deus começou a traçar minha história, e hoje eu entendo assim, eu ia na frente da igreja, eu ia com aqueles shorts agarrados, aparecendo na minha bochecha, a camiseta bem acima do umbigo, ficava na porta da igreja dançando e tentando seduzir os homens e mulheres de Deus. Enquanto eu estou falando, tem um menino que está de blusa preta e uma corrente prata. Fique de pé.
Eu tinha um espírito que estava me afundando para a derrota. Enquanto eu estou olhando para você, o Eterno diz: do final do túnel eu te tirei. Relemando, relebai, tonirefaz. Satanás tem tentado de todas as maneiras defraudar e dilacerar a tua vida, mas hoje Deus chega e diz: sou eu o Deus que resgato a tua história. Enquanto eu prego, o Eterno me mostra o teu coração. Ah, que vontade de mudar de casa, de sair. Mas o Eterno diz que hoje desce um amor incondicional em família. Porque tu diz: eu não tive encontro paternal, mas hoje Deus, que é Pai, Ele vem frente a frente contigo e diz: tu és o meu filho, diz o Senhor. Que abre caminho aonde não existe caminho. Ele é criador de todas as coisas. Quando eu chegava na frente da igreja, pastor Rafael, as pessoas, algumas, tinham aquele título horrível. Eu louvo a Deus pela forma como o evangelho está sendo proclamado hoje, com liberdade e não com libertinagem. Eu louvo a Deus pela explosão que o evangelho tem tido. Mas eu sou daquela época que meias finas era pecado. Cortar o cabelo, sangue de Jesus sem poder. Mas a língua a gente nunca esquecia. Eu lembro que algumas pessoas olhavam aquela menina possuída de espíritos maus, na porta da igreja, suja no externo e no interno. Algumas olhavam com desdém, como se dissesse: não é ninguém. Outros olhavam e diziam: essa aí vai para o inferno. Eu vou deixar algo que eu tenho certeza que o pastor Rafael já pregou nessa casa. A Bíblia, ela declara que Satanás, ele não tem a chave do inferno. Não é você que está com ela, né, querido? Para com esse negócio de mandar os outros para o inferno. Pare com esse negócio de ficar julgando que para fulano não tem mais salvação. A Bíblia diz do livro de Lucas, capítulo 1 e verso 37, que para Deus não existe nada impossível. Eu queria que a senhora de calça branca fique de pé um pouco. É a senhora mesmo. Eu sei que parece que é a mãe da menina que cuidou de mim. Helemiai Chowi Retekimai Choniha de Kirefas. O Deus das impossibilidades, Ele está chegando ao teu encontro. Enquanto eu olho, o Eterno diz: a palavra foi de maldição, solidão. Mas hoje Deus vem e diz: solitude, tu nunca esteve sozinha. Sou eu, Deus, que estou contigo. Relemando, Relequia Chodesira. Vejo Deus visitando quem você gerou. E tu diz assim: ah, se entrasse na linha eu descansava a minha alma. O Eterno diz: tem muita vida pela frente ainda. Tu viverá milagres e verá milagres acontecer no meio dos teus filhos. Vejo um avião indo para fora do país, e o Eterno está dizendo: eu não fiz a promessa, eu sou fiel para cumprir a promessa sobre a tua casa. Descansa, o Deus de resposta chegou aqui. No meio, achei, pastor, no meio das dificuldades do alcoolismo, do roubo, da prostituição, do espírito de zombaria, eu ia com as minhas dores na porta da igreja.
Enquanto as pessoas que se achavam mega, master, hiper, cristã, viravam o rosto, Deus levanta uma menina de apenas 6 anos de idade. Ela vinha desprovida de julgamento. Ela corria nos meus braços e ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu não sabia o que era o amor. O amor que eu conhecia, eu precisava tirar minha roupa, eu precisava oferecer, ofertar, dar algo de mim para alguém. Aquela menina simplesmente dizia: se tu soubesse como Jesus te ama. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer: Jesus, Ele te ama. Quando eu falo isso, eu sinto o amor de Deus sendo derramado todas as vezes sobre mim. O senhor que está de colete preto, camiseta branca, fica de pé. Pode ficar de pé com ele. Ele é mais. Pode ficar de pé com ele. Ele é mais chonirra. Ele é kio defaio. Ele defaz. Enquanto eu olho, eu vejo uma chuva de prata sendo derramado sobre vocês. Eu vejo como que Deus estivesse dizendo: tá pago. Não, a preocupação, e eu vou usar na minha pouca linguagem, credores. Deus está dizendo: sou eu dono do ouro e da prata. Eu vejo Deus levantando empreendedor, não um falido. O Eterno diz: descansa, porque ainda esse ano vai ter virada nas tuas finanças. Tu não vai mendigar, tu não vai se arrastar diante dos teus parentes que diz quebrou um monte de vez, é sonhador. Não, tu vai chegar e dizer: assim como Deus deu governo a José, Ele também entregou empresa nas minhas mãos, e eu vou, através do poder da palavra, diz o Senhor. Descansa, a conta está paga. Aquela menina, um dia ela chega em casa, bate palma, eu vou atendê-la. Ela diz: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. 6 anos. Eu falei: é? Ela falou: e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu olho para ela, minha perna bambeia, porque eu conheço. Eu conheci aquelas igrejas que trabalhavam a nível exorcismo. A pessoa caía rolando e o pastor começava: qual é seu nome? Quando você vai? Quem é você? Eu falei: eu vou cair, vou ficar uns 5 meses dando relato. Eu falei: eu não vou. Eu falei: ah, mas não vou mesmo. Olhei para aquela menina e eu falei para ela assim: vamos fazer um combinado? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorriu para mim com um olhar puro e inocente, de 6 anos de idade. Ela olha e disse: se eu for na tua igreja, você vai na minha? Eu falei: eu vou. Ela falou assim: então espera, que eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Eu fiquei tranquila, porque o pastor dela sabia quem eu era, sabia da vida leviana que eu e a minha mãe vivíamos. Aquela menina foi embora. Passado em torno de 7, 9, 10 dias, eu sei que ela chegou em casa numa noite de sexta-feira. Nessa noite de sexta-feira, essa menina bate palmas e ela diz: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Ela falou: é. Eu falei com o meu pastor. O meu pastor disse que eu posso ir tranquila, porque o próprio Deus vai comigo. Tem palavras chaves na fala dessa criança. Ela vai confiante, porque ela não era
Embora uma menina de 6 anos, eu aprendi através da vida dela que ela não era uma cristã aventureira. Ela tinha casa, ela tinha lar, ela tinha igreja, ela tinha pastor. Talvez você está passando dificuldades na vida porque ainda você não se submeteu a uma liderança cristã. Você ainda quer andar na base da adivinhação da mãe Candinha, quer andar cercado de poderes. O Eterno está dizendo: quanto mais você desce, mais a minha glória te alcança. Deus, Ele não está preocupado com os dons e talentos que eu tenho, mas Ele está preocupado com a intimidade de relacionamento. Quando está eu e Ele sozinho na casa, aí Ele diz: tem espaço para eu entrar, tem espaço para que eu possa deixar que você diminua e eu cresça através de você. Para de correr atrás de bênção. A Bíblia é clara: as bênçãos te acompanharão. Tem dia que eu ando, pastor, eu vejo a bênção andando atrás de mim, dizendo: vai devagar, Sandra, que as portas estão se abrindo. Vai devagar, Sandra, que aquele que falou vai fazer. Fica tranquilo que a família crescer já está ligando, você vai pregar lá. Fica tranquilo que Limeira já vai conhecer seu testemunho. Vai devagar, não corre, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo. Vai devagar. Eu vou conjecturar um negócio aqui. Conjecturar, depois você vai ver o que quer dizer isso aí para mim explicar para eles. Sei lá quando eu tirei isso agora. Não é agora, é anos. Eu tenho habilitação. Eu tenho o quê? Ou aos mais jovens, CNH. Quando eu comecei a dirigir, eu bati 5 carros, 5 vezes. Não, estou falando de carro modesto, gente. Não estou falando desses carros assim. Veículo, eu bati. Quando eu bati esses carros, todas as vezes, lembrando que se tiver funileiro aqui, eu não estou desfazendo da profissão, não. Estou contando algo que Deus fez comigo. Todas as vezes que eu bati o carro, eu levava até o funileiro. Eu chegava no funileiro, o funileiro dizia para mim assim: dona Sandra, a senhora vai lá no desmanche, nas peças usadas, a senhora compra o farol, compra a lanterna, compra isso, compra aquilo, e nós vamos colocar aqui, vai lixar, vai arrumar, vai pintar, ninguém nem vai saber que é usado. E eu ia lá e fazia. Eu entrei no campo de futebol com o carro, eu puxei caçamba, eu derrubei muro. Quando eu saía com o carro, Deus falava: anjo, para tudo e vai guardar ela. Porque carro a gente conquista, agora a vida é uma só. Não, às vezes a gente fala assim: a vida é uma só. Não, a morte é uma só. Viver, você tem a oportunidade de viver todos os dias. Todo dia é uma oportunidade. Um dia meu filho, ele chegou para mim e falou assim: mãe, meu filho já chegou no tempo da vaca, porque eu cheguei no tempo do desenho da vaca. Meu filho, sabe, ele falou assim: eu nasci na vaca magra, né? Quando eu nasci nem vaca tinha, era só o desenho. Meu filho chegou já com a vaca. Meu filho falou: mãe, por que a senhora não compra um carro zero? Talvez a senhora bate, porque é carro usado, é carro não sei o que. Compra um zero. Eu comprei em 10 dias, sem seguro, carro zerinho, nem placa tinha. Eu falei: agora, falei: o que eu vou fazer? Lá vou no funileiro. Ele falou: mãe, a senhora não vai no funileiro. Falei: filho, eu vou ficar andando com o carro amassado assim? Não, porque eu andava um pouco com o carro amassado e colocava adesivo, sabe, se Cristo comigo vai, irei, foi Deus quem deu, ia tapando, né? Mas tinha batida que não dava. Eu falei: filho, eu vou andar com o carro assim? Ele falou: mãe, a senhora vai levar esse carro no martelinho de ouro. Eu falei: tá bom. Se eu levasse no funileiro, simbolicamente falando, ia ficar R$1.000. No martelinho de ouro ficou 3.800. Quando o martelinho de ouro falou o preço, eu fiquei olhando para ele e falei: nossa, quase o preço do outro carro. Meu filho falou: é aí que vai ficar. Ficou. E demorou. O funileiro levava 10 dias, 15. O martelinho de ouro demorou um pouco mais. Eu lembro que eu passava na frente
Eu vi o meu carro com durex, deve ser outro nome, gente. Com durex, eles todos esticados. Eu falava, o que esse homem está fazendo com o meu carro? Um dia eu fui lá perguntar para ele. Primeiro eu perguntei, falei para Deus, Deus, quando eu tirar aquele carro, eu vou vender e não vou dirigir mais. Eu não sou capaz. E Deus falou assim, eu te faço capaz. E Deus deu as duas chaves. Se você tem medo de dirigir, pega essa chave. Você bate o carro, Deus falou para mim, porque você é distraída e perdeu o foco. Está olhando demais para o retrovisor e esquecendo de olhar para o para-brisa. É verdade. Eu ficava preocupado com o caminhão que vinha vindo atrás. Quando eu vi, eu estava subindo em cima do ônibus que estava na frente. Eu me distraía muito. Eu trago essa lição para a vida. Quantas das vezes nós nos frustramos, batemos a cara, quebramos a cara, porque nós estamos olhando, em 1900 eu já passei por isso. Para de olhar para trás. Para de olhar para o retrovisor da sua vida. A ordem de Deus é olhar para frente. Não se distraia com aquilo que já aconteceu. Você não é mais o que estava no passado. Você é uma nova criatura. Você tem direito de viver o presente. Aquele martelinho de ouro, eu fui perguntar para ele, eu falei, você não vai fazer nada não? Você vai ficar só dando marteladinha no carro e puxando com esse durex aí? Ele falou, Ele falou, olha, dona Sandra, é que aqui nós não trocamos peça, nós restauramos as peças originais. Sabe o que eu entendi? Às vezes eu apanho de Deus, faço umas provas que eu falei, é absurdo o que eu estou passando. Não precisava disso, mas eu entendo que Deus está me provando como se fosse aquele martelinho dando umas pancadinhas e dizendo, volta ao original, volta à imagem e semelhança minha, não perca o foco, não vai pôr nada usado, não vai usar nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você nasceu para ser inteiro, querido. Essas lutas que você está vivendo é Deus falando, não vai ter retalho, não vai ter esquema, o que vai vir é original. Aquela menina foi o martelinho de ouro da minha vida. Ela chegou em casa na noite de sexta-feira. Você fica de pé? Só um pouquinho. Blaze cor-de-rosa. Aquela menina, ela foi o divisor de águas. Você sabe que eu estou tentando pensar que eu vou descer aqui, né? Estou tentando imaginar como que eu vou fazer. Aquela menina, ela foi o divisor de águas da minha vida. Tinha só 6 anos de idade. É claro que eu entendo, eu não sei ela, a tamanha responsabilidade de uma chamada. O medo. Nós olhamos para nós e falamos, já me feri em tantos lugares, já fui zombada, vou ficar quietinha no meu canto. Deus te achou hoje. Ele diz, tu é águia, fui eu quem te chamei. Releio de Kira, Edei de face. Há momentos que tu diz, eu vou ficar camuflada para que ninguém saiba dos dons e talentos que eu tenho, porque no outro lugar foi pisada, foi zombada, foi desprezada. Mas Deus está dizendo, eu estou trazendo você para um tempo de cura. O teu ministério não ficará esquecido e nem apagado. Sou eu que capacito quem eu escolho. E quando eu escolhi você, eu te enchi de capacidade para ganhar almas e dar frutos específicos através da minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela menina, ela chega da noite de sexta-feira com Bíblia na mão e ela diz assim, Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Quem já participou da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sabe que é intitulado ali Sexta-feira Maior. Na sexta-feira é onde as pessoas que ali frequentam vão na encruzilhada, vão abrir túmulos, vão fazer entregas em cachoeira. Na sexta-feira que trabalhavam ou trabalham com a linha da esquerda. Eu olho para aquela menina de 6 anos e dou uma risadinha e falo, você vai na minha igreja?
Ela falou: eu vou, porque o meu pastor disse que eu posso ir tranquila, porque Deus vai comigo. Eu levo aquela menina para o terreiro cheio de ego. Quando eu chego no terreiro, eu coloco aquela menina no primeiro banco, cortinas fechadas. Eu, a minha mãe, tô roubando 6 minutos, mas já tô. Eu e a minha mãe entramos pro terreiro, colocamos as roupas, os patuás, as guias. Começamos, eu era ogã ali, comecei a bater a tabaque. Abriram-se as cortinas, aquela criança de 6 anos. Ela está com a Bíblia na mão. Ela senta, coloca no colo e olha para nós. Noite de sexta-feira, noite de chuva, noite onde estamos falando dele. Eita, coisa boa, gostei, porque você não sai do lugar, eu apoio aqui. Quando eu estou querendo inventar, pastor, eu vou querendo ajeitando. Quando aquela menina está sentada com a Bíblia no colo, nós estamos virando a gira para receber os Espíritos. A mãe maior risca o primeiro ponto, batemos tabaque, jogamos a pinga no chão, nada acontece. Riscamos o segundo ponto, nada acontece. A mãe maior vem, limpa o cenário e risca o terceiro ponto. Quando risca o terceiro ponto e nada acontece, ela diz: quem é aquela menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela falou: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Sabe o que eu estou declarando sobre a tua vida? Que sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega olho gordo, sobre a tua casa não chega encantamento. Não, é mentira de Satanás, que ele vai destruir a tua família. O que está sobre você é maior. Não declara para o céu ouvir e Limeira testificar. O que está sobre a minha vida é maior. Deus, Ele é maior. Declara: nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer. Deus é. Se você acredita, dá um brado de glória, dá um brado de aleluia. Deus é maior. Fica sobre os pés. Já peço que o grupo de louvor venha me ajudar. Eu olhei e eu entendi que o Deus que nós servimos não tem quinta, não tem sexta, não tem quarta. Ele trabalha todos os dias da nossa vida. Ele está pronto todos os dias a resgatar-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele está disposto todos os dias a transformar a nossa vida. Essa menina me levou, eu saí com ela do terreiro, ela segurou na minha mão e ela disse: eu vim na sua igreja, agora você vai na minha, né? O coração tremeu, a perna bambeou, mas Deus me alcançou. Aquela menina, ela não estava falando. Aquela menina, ela não estava falando de um Deus que trabalha de sexta. Ela estava falando de um Deus que trabalha todos os dias. Ela estava falando de um Deus que pega o imundo, o sujo, o acabado e é transformado pelo poder da palavra. Diga: eu sou transformado pelo poder da palavra. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Eu tenho muitos testemunhos para contar, mas eu quero parar nesse. Eu quero declarar que o Deus de resgate está chegando sobre a tua vida. O Deus está resgatando
a sua essência original de filho amado. Não, não, a trama que Satanás fez não prevalece, porque Isaías diz lá à frente: não lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Deus está fazendo uma coisa, está fazendo uma coisa nova. O novo de Deus está chegando. E agora, pela graça e misericórdia do Senhor, eu sou restaurada pelo Senhor. Aquilo que era para ser a minha vergonha tornou-se dupla honra no céu. Para aqueles que não sabem, uma mulher que veio do lixo, da prostituição, da mentira, que veio de uma vida ceifada pelo Satanás, quando Deus veio de encontro comigo, Ele disse: eu vou mudar a tua aparência. E fez algumas promessas, pastor. Vou te dar uma cadeira de honra, vou fazer. E Deus me deu uma doença chamada alopécia. Eu perdi todos os pelos do meu corpo. Eu tive um derrame facial. Quando eu tive derrame facial, eu falei para Deus: o Senhor vai mudar minha aparência ou vai deformar? Porque eu estava vendo que ia ficar feio o negócio. Mas hoje eu olho e vejo o quão lindo eu sou. Quando eu olho para o espelho, eu vejo a presença do doce Espírito Santo me carregando e dizendo: vai, porque não é o que você é do lado de fora, é o que estou fazendo nas pessoas do lado de dentro. Redebaio, ele não é que fácil. Eu cheguei numa igreja curada como essa, pastor. Cheguei suja, cheguei com as pernas rajadas, cheguei fedendo. Eu sentava perto das pastoras, da primeira cadeira. As pastoras me abraçavam. Um dia a pastora toda chique chegou perto de mim. Ela disse: Sandra, falei: oi. Eu com shorts desse tamanho, uma blusa curta, batizada no Espírito Santo, liberta. Ela disse: Sandra, eu costumo chamar minhas melhores amigas, eu tenho poucas, mas as melhores. Lembra o que? Poucas, mas as melhores. Não queira ter muita amiga. Não faça a sua casa um lugar de turismo. Não, venha visitar minha casa. Sua casa não é ponto turístico da cidade. Escolha quem vai entrar dentro da tua casa. Escolha quem vai partilhar a mesa com a sua família. Não, eu sento em restaurante, sorveteria, cafeteria com todo mundo, mas na minha casa são poucos que entram. São os escolhidos, os verdadeiros amigos. E mesmo assim eu erro às vezes. Então eu falo: doce Espírito Santo, mostra para mim quem pode entrar dentro da minha casa. A minha pastora olha para aquela mulher ferida, machucada, manchada, pobre, miserável, e ela diz: eu faço chá em casa das amigas. Eu não sabia nem o que era chá. Meu negócio era fazer aviãozinho, levar droga para cima e para baixo. Ela falou: e eu quero que você vá participar do chá. Nesse meu chá nós levamos roupas que nós não usamos mais, roupas boas. Não citou roupas boas, roupa que nós não usamos mais. Faça o mesmo. Abre o teu guarda-roupa, pega as roupas que você não usa mais. Nós fazemos trocas uma com as outras. Eu tinha 6 shortinhos, gente. É o que eu tinha. E 4 mini blusas. 6 shortinhos que se juntasse os 6 não dava uma meia boa. Eu peguei minha sacolinha plástica com meus shortinhos, minhas blusinhas. Eu acho que alguém viu. Um dia eu fui viajar e a minha mala extraviou. Pensa numa mulher feliz. Eu fiz live. Eu agradeci a Deus, porque eu vi aquela mulher miserável de sacolinha plástica de mercado com 6 shortinhos. E de repente eu estava no aeroporto, preocupada com uma mala extraviada. Isso aí é chique. Isso aí só Deus pode fazer pra gente. Só Deus pode resgatar. Eu peguei aqueles 6 shortinhos e fui toda linda, puxada das amigas. Cheguei lá, eu tô de topa com uma diva dessa, uma mulherada toda de saia de couro, salto. Falei: meu Deus, e eu toda apertada naquele negócio a vácuo. Enfiei meus 6 shorts lá, sentei com elas e falaram do Espírito Santo e oraram, e nós choramos. De repente levanta a pastora presidente, pega o shortinho. Que shortinho maravilhoso, que tecido que dá pra fazer sei lá o que, pastor. Só sei que ela pegou. Veio outra: olha essa blusa estampa. Pegou. Quando eu dei por si, no outro dia eu já estava vestida no culto. Sabe o que eu estou dizendo? Isso é empatia. Isso é amor ao próximo. Talvez você está morando perto de alguém que
está vivendo misérias, e você está lá no guarda-roupa com aquela calça número 42, dizendo: vou tomar monjar e eu chego. Dá a calça, filho. Limpa seu guarda-roupa, libera para que o novo chegue. Não, para desse negócio de dar roupa manchada, de dar roupa de político para a família carente, e dizer: eu tenho o melhor, então eu vou derramar na vida dos outros o melhor. Eles restauraram a minha dignidade. O meu pastor me fez voltar a estudar porque eu era semi-analfabeta. Hoje eu tenho 3 faculdades. Por incrível que pareça, eu fui vereadora, a primeira mulher cristã e negra a ocupar uma cadeira no legislativo na cidade de Boituva, a mulher mais votada do partido. Deus olhou para mim e falou: essa cadeira é pequena, vou te dar uma maior. Me levou para São Paulo. Eu estou vereadora, a 10ª mais votada da capital de São Paulo. Eu sento com o prefeito, janto, almoço com primeira dama, com homens de leis. Uma mulher que estava arrastada no lixo, o Deus que Isaías estava apresentando a Israel, chegou até mim e disse: não fica assim, vem.